Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor José Augusto. Quem é o professor José Augusto? Conta a sua história. Olá, como foi anunciado, sou o professor José Augusto, eu sou da Bahia, de um município chamado Paripiranga, sou de uma família de agricultores, meus pais não tiveram estudo, mas não tiraram isso de mim. Eu fui alfabetizado com 9 anos de idade, quando chegava para ir ajudar meu pai na lavoura antes de ir para a escola, né? E quando chegava 11 horas, por aí, ele mandava que eu viesse para casa para tomar banho, almoçar e ir para a escola, porque eu estudava no turno da tarde, no noturno, ou no vespertino. E aí, eu via que ele tinha essa vontade de que eu fizesse da educação essa escada para chegar e sou o que sou professor hoje, né? Sou um sétimo filho da família, o único que conseguiu estudar, não porque não teve oportunidade, os outros tiveram também, porque não quiseram realmente, mas eu hoje sou o único da família que sou professor e acreditei na educação como uma transformação social. Como eu disse, fui alfabetizado aos 9 anos de idade, fiz o fluxo escolar naquela época chamado, que hoje é a IJA, né? Do ensino fundamental 1 e o ensino médio normal. O fundamental 2 também foi o fluxo escolar. Fiz 2 séries em um ano por conta da minha idade séria defasada. E o ensino médio cursei o ensino magistério. Não por falta de oportunidade, porque realmente eu queria. Hoje eu me tornei professor, acredito porque era um sonho, eu sempre brincava de ser professor com os meus primos e primas. E acho que um professor do ensino médio de português, ele me inspirou a ser professor hoje que eu sou de português, né? Hoje eu faço mestrado em estudos linguísticos na Federal de Sergipe, trabalho aqui em Paripiranga, sou professor de língua portuguesa, tenho 2 vínculos aqui no município, que na verdade esse não é o meu município, né? Eu venho de outro município, estou aqui por conta do trabalho, já moro aqui há praticamente 8 anos. Na verdade eu sou do município de Fato, uma cidade bem próxima daqui, a 43 quilômetros. O que eu vejo na educação hoje é realmente um espaço de transformação para quem quer vencer na vida. E eu sempre digo isso para os meus alunos, para os meus sobrinhos, que a educação é o caminho, né? E a gente precisa apostar na educação para conseguir ser um transformador de ideias, um transformador de vidas. E eu agradeço muito a essa oportunidade que meus pais me deram, que hoje é muito fácil você estudar, mas na minha época a questão de transporte escolar tinha, mas eram precários demais. A merenda escolar era uma merenda, um dia era só sardinha e uma farinha só. Hoje não está como a gente espera, né? Mas melhorou. Então eu vejo naquela época da minha infância e adolescência uma época de dificuldade, de desafios para chegar até a instituição escola mesmo, falo em prédio, em espaço físico. Era uma situação muito desafiadora. Hoje a gente percebe que temos estrutura mais ou menos, não como a gente esperava, porque eu conto isso da minha realidade, da realidade que eu já analisei. Hoje, como eu disse, faço mestrado e estudo na minha pesquisa o discurso de ódio contra professor nas redes sociais em meio à pandemia. Então, quanto que os professores foram atacados, como a invasão de competência ela infiltrou-se agora na vida do professor, porque na pandemia todo mundo virou professor, todo mundo dava palpite na vida do professor. E que me inspirou a pesquisar professor e a questão do discurso de ódio foi justamente, eu até brinco que minha pesquisa é uma pesquisa autoetnográfica, porque falando também um pouco de mim, porque quem nunca sofreu um discurso de ódio? Que o discurso de ódio não apareceu por agora, né? Ele sempre existiu. Eu acho que hoje foi jogado luz a esse discurso de ódio da pandemia, e eu acredito por uma questão de outro sistema que a gente vive, que a gente está inserido, né? Então, o discurso de ódio ele não nasceu agora. O discurso de ódio sempre existiu, ele só foi jogado luz, ele só foi mais incitado.
Voltando um pouquinho lá na questão da minha adolescência, quando eu comecei a ir para o ensino médio, já fui quase na fase adulta, porque como eu disse, eu fui alfabetizado aos 9 anos e eu cheguei no ensino médio já com praticamente 19 anos por aí. Mas antes de ser professor, eu passei no concurso com 19 anos para serviços gerais no meu município, lá de Fátima. Eu estava no segundo ano do ensino médio. Fiquei triste porque eu não podia fazer o concurso para professor, porque eu estava ainda no segundo ano. E aí eu prestei para serviços gerais, que era um cargo que tinha para mim na questão de instrução educacional. E aí eu fiz, passei em terceiro lugar e não me acomodei por aquele emprego, não que não fosse digno, todo trabalho é digno, mas eu queria realizar meu sonho de me tornar professor. E para isso eu sei que eu precisava estudar, precisava buscar. E aí eu fazia meu trabalho e quando nas horas vagas eu estudava para concurso, aí surgiu esse concurso daqui para Ipiranga e consegui passar. E hoje estou com 2 vínculos aqui no município, exonerei o outro, e hoje eu sou o que eu sonhava, ser professor. E diante de tantos ataques, de tantos discursos de ódio, isso me desmotiva a ser professor, isso faz com que eu me arrependa de me tornar professor? Não, isso só faz com que eu me inspire mais e tenha vontade de lutar, porque hoje eu me considero um sujeito que luta por justiça social para o professor. Então, eu acho que os desafios são impostos para que a gente se fortaleça. E aí, essa questão do reconhecimento do trabalho do professor, eu acredito que ele precisa ser mais instigado pelas autoridades, pelos os gestores, e aqui a gente não tem esse apoio. Agora, indo mais um pouquinho após a minha entrada no magistério, né? Eu fui para a universidade, fui bolsista do ProUni, porque, como eu disse, eu sou de família muito humilde, eles não tinham condições de bancar uma faculdade para mim na época, né? Naquela época, porque a vida melhorou um pouco depois daquele tempo, as oportunidades apareceram para meus pais e eles melhoraram de vida, mas na época que eu estudava, eu comecei a estudar, não consegui. Então, eu fiz o Enem, consegui uma bolsa no ProUni. Primeiro eu comecei pagando do meu bolso com o emprego que eu consegui no ensino de serviços gerais. E aí eu paguei letras, ganhei uma bolsa para direito, não quis porque não era para mim naquela época e nem agora. O meu forte era sempre a docência, né? Claro que quando eu abdiquei da bolsa de direito, fui muito atacado pelos colegas. Você é louco, o curso de direito é um curso massa, um curso muito bom, mas não era o meu curso. E aí eu comecei pagando letras e quando foi no segundo semestre do ano seguinte, eu consegui a bolsa do ProUni. Aí terminei o curso todo sendo bolsista. E aí eu comecei a ingressar na educação, eu comecei a ver que a educação precisava de mim, porque eu cheguei um novato querendo fazer diferença e consegui, consegui fazer diferença, que até agora, depois na frente, vão perceber como eu consegui. Hoje eu me sinto muito orgulhoso de minha profissão, de mim mesmo, e porque eu orgulhei meus pais. Meu pai já não está mais entre a gente fisicamente, mas ele sempre chegava nos lugares e dizia que tinha um filho professor, isso ele enchia a boca para dizer, isso me deixava mais feliz e mais acreditando em mim e na minha vontade de transformar. E hoje eu me sinto reconhecido, não totalmente, mas a gente precisa ter mais reconhecimento. Quando eu falo reconhecimento, não falo de prêmios, de vencer concursos, mas é valorizar o trabalho. E essa valorização partir do local. Acho que não há um reconhecimento do professor melhor e maior quando há o reconhecimento local do seu trabalho. E falo isso não exatamente de premiações. Ultimamente, no ano de 2021, fiquei muito feliz por ser convidado pelo Instituto Península para protagonizar uma campanha nacional em homenagem dos professores chamada Educação à Flor da Pele. Eu fui um dos 5 professores representando o Nordeste, onde eu emprestei minha pele para dar voz a 2,2 milhões de professores que todo dia entram nessas salas de aulas, nesse Brasilzão para transformar a vida. Isso me deixou mais instigado
a ser professor e dizer que eu tenho, sim, faço grande diferença na educação. E ser chamado para protagonizar uma campanha nacional do Dia dos Professores foi para mim um prêmio muito, muito, muito bom. Foi um prêmio que me deixou assim vislumbrado com minhas ações, com os meus sonhos, e falar em nome desse coletivo maravilhoso que é o coletivo de professores. Hoje eu me sinto inspirador e também me inspiro muito, ao mesmo tempo de ser inspirador, eu me inspiro muito em outros professores. Me inspiro muito em professores que fazem da educação um caminho de transformação social, um caminho para instigar a classe a lutar por justiça social. Então, hoje eu sou professor porque eu escolhi e porque eu gosto de ser professor. Então, o José sou eu, é esse que eu acabei de relatar, com essa história de vida, com essa história que já inspirou outros professores, já inspirei outras pessoas a entrarem na docência e espero inspirar mais ainda. História bonita, né? Nem sempre a gente encontra professores que são professores por opção, porque gostam, né? Eu sei que você trabalha com projetos e tem o projeto Vamos Conversar, você irá dar ênfase nesse projeto, mas também, se você quiser citar outros projetos que você já foi mentor, você pode. Sim, eu trabalho com projeto, eu sou adepto, muito entusiasta da pedagogia de projeto, porque eu acredito que a pedagogia de projeto, ela coloca aquilo que a BNCC propõe, que é reposicionar o aluno no papel de protagonista. E isso eu consigo fazer com os meus alunos, porque eu trabalho com projetos. E trabalhar com projeto é você fazer com que o ensino se torne mais leve, a assimilação de conteúdos se torne mais leve. E integrar conteúdos é uma maneira muito assertiva de trabalhar a interdisciplinaridade. E o Vamos Conversar é um projeto que me deixa muito orgulhoso. Digo que é um dos melhores projetos que eu já realizei, que eu já mediei na minha escola. Hoje ele é um projeto que virou política pública no município. Mas como surgiu, como nasceu, Vamos Conversar? Vamos Conversar nasceu a partir de uma necessidade. Porque projeto não se faz de uma hora para outra. Um projeto você não vai chegar e dizer, vou fazer um projeto pronto. Não, você precisa ver qual é a necessidade que o projeto tem, qual é o que o projeto vai preencher, que lacuna o projeto vai preencher. Ele parte de uma necessidade. Então, estava eu, meus colegas, eu sempre era muito procurado por alguns alunos para relatar problemas de ansiedade, de depressão. Não só eu, como meus colegas, a gente percebia que tinha alunos que num verão intenso que eu vivo aqui no Nordeste, né? E aqui é muito quente, deles irem para a escola com blusa de frio em pleno inverno, camisa de frio. Então, isso fez com que a gente ficasse esperto por aquele iceberg e ver o que tinha embaixo daquela ponta, mais para baixo. Então, a gente descobriu que eram alunos automutilados, por isso que eles estavam com vergonha e vinham cobertos, né? E aí, teve uma vez que uma das alunas cedeu e mostrou, né, os cortes e tal, e a gente começou a ouvi-los e tal. Então o que eu pensei? Pensei em um projeto intersetorial, que é esse Vamos Conversar. Vamos Conversar é uma maneira de entender, de se colocar no lugar do outro, de exercer empatia, de exercer a cooperação. Então, eu acho que quando a gente desapontou a trabalhar esse projeto, em que a gente sabe que trabalhar projeto é desafiador, e também há algumas críticas, porque tem muitos que acham que trabalhar projeto é enrolação, é perda de tempo, e quem trabalha com projeto sabe que não é ganho de tempo, ganho de vida, e a educação só ganha com essa metodologia. Sendo que ainda com as pedagogias de projeto, você trabalha a metodologia ativa, que é uma tendência maravilhosa e que faz com que a educação galgue espaço. Então, como que as ações foram implementadas no Vamos Conversar? Vamos Conversar, a gente escutou relatos, claro, né? Eu trabalho muito com textos autorais, que a partir dos textos autorais eu consigo captar
pedido de ajuda dos alunos. Então, professores, trabalhar com textos autorais é uma das formas de descobrir o pedido de ajuda de quem não tem coragem de falar, de quem às vezes não tem o espaço, não é cedido o espaço de fala, de quem às vezes não é parado para escutar. Então, a gente precisa escutar esses alunos, precisa escutar quem realmente precisa, e eles, quando querem ser escutados, eles sempre dão um jeitinho de você perceber, de você notar. Então, é preciso estar esperto também nas questões das diretivas, das indiretas que eles dão quando querem algo. E aí, a gente foi bolando as estratégias, surgiu aí, então, uma ideia de um curta-metragem chamado Diversos Tons de Vida, que está no canal, no meu canal Professor Souza, procura lá e vê lá o curta-metragem baseado em fatos. Claro que a gente escondeu os verdadeiros autores, o nome do que inspirou, né, uma questão ética, mas foram relatos de alunos. O filme conta a história de Aurora, de uma menina que ela sofria bullying na escola por conta do jeitinho retraído dela, e esse jeitinho retraído dela vinha da casa dos pais, vinha da família. Por quê? A mãe morreu no parto, né, dela, então o pai culpou essa menina durante toda a vida dela. Então ela passou a infância, a adolescência, metade da adolescência nesse sofrimento, e a gente simulou isso em um filme. Então contou a história dessa Aurora, e o que a gente percebeu, hein? Então a gente precisou, nesse caso, procurar ajuda intersetorial, porque tem problemas que a escola não resolve sozinha. Então, principalmente problemas que tem que envolver a questão da psicologia, né? E a gente precisa muito estar abraçado com a psicologia, porque a educação não dá conta dessas situações sozinha. E a gente fez esse curta-metragem, a Aurora participando de roda de conversas, a gente teve psicólogo como personagem também. E aí foi um projeto que contou uma história, e que essa história fez com que as pessoas não demonizassem a depressão, que era o que acontecia. As famílias demonizavam, achavam que as pessoas que tinham a depressão estavam com um problema sobrenatural, estavam com um problema que não era do vínculo de saúde pública. E a gente conseguiu fazer com que eles se incutissem na mente e se assimilassem e mudassem esse pensamento e percebessem que a depressão é uma questão de saúde pública. Como que a gente fez isso? Depois do vídeo lançado na escola com a comunidade, foi uma beleza, foi muito lindo. No canal está todos os passo a passo lá. Nós, eu e os alunos e alguns colegas de trabalho, produzimos panfletos com informações terapêuticas sobre o que era depressão, ansiedade e muitas outras situações de cunho emocional. E aí a gente veio para a feira, que é um dia de sexta-feira aqui, e panfletou isso na feira. Isso foi em 2018. Panfletamos na feira, aí a galera começou a ter conhecimento. E o que chamou mais a atenção da gente foi quando uma senhorinha pegou o panfleto e perguntou: eu só queria saber como me livrar da depressão. E isso deixou a equipe que me acompanhava muito triste. Voltamos para a escola muito triste, porque a gente não estava preparado para dar essa resposta a ela em plena rua, em plena feira. Mas aí surgiu a ideia da gente montar o dia D, né? Que era o dia em que reunia as famílias dentro da escola, reuníamos palestrantes de diversos setores. Por exemplo, levamos padres, pastores, psicólogos, representantes de alguns órgãos públicos para dialogar, para falar sobre o assunto. Foi muito bacana, e todo ano a gente faz essa manifestação, e nesse dia existe o horário de atendimento, né? Os pais não procuram psicólogo. A gente, com o projeto, mostramos que esse profissional é muito importante. E aí os pais, era aquela fila de gente para ser atendido por um psicólogo. 3 psicólogos a gente ganhou nesse dia, e os pais foram atendidos. Conseguimos resolver esse problema? Sim. As automutilações a gente conseguiu sanar 100%. Mas as questões de ansiedade, depressão,
não consegue sanar 100%, não conseguimos sanar 100%, porque isso não depende só da gente, depende também da pessoa, depende também do abraço que a gente tem. Então, mas amenizamos muito a situação, e é tanto que essa repercussão que deu no projeto foi justamente porque a gente fez com que a comunidade não mais entendesse a depressão como uma doença demoníaca, mas sim uma questão de saúde pública. E aí, as pessoas não ficaram mais com medo tanto da depressão a ponto de enfrentá-la, porque perdeu o medo. Porque o medo é um mecanismo que controla a nossa mente. Então, se você tem medo de algo, você não consegue lutar contra. Você precisa banir o medo para lutar contra o problema. Então, eu vejo assim, se a escola não tem um abraço dos setores, a gente não consegue sanar os problemas. E esse projeto, ele, além das ações, né, dessas ações, a gente discutia a depressão a partir de abordagens fílmicas, literárias, como, por exemplo, a gente viu a questão da ansiedade analisada a partir do Romeu e Julieta. Então, uma escola veio para a gente, para a escola visitar, e eles trouxeram essa discussão dentro do livro. Eles ensaiaram, aliás, eles mostraram isso no livro. Eles tiraram, a leitura saltou do livro, e eles representaram isso, e mostraram a discussão romântica da ansiedade e depressão dentro do livro Romeu e Julieta. Como a literatura, às vezes, romantiza esse conteúdo que é tão importante, que a gente não pode, às vezes, romantizar, torna-se com que as pessoas entendam mais ainda que a depressão e a ansiedade é uma questão demoníaca. Se você não trouxer uma questão de cunho científico, você não consegue tirar esse medo da mente das pessoas. Então, a gente teve relato de pessoas dizer que saiu de um escuro, quando a gente explicou e levou à tona o que era a depressão. Mas o que falta nas escolas é que essa discussão. Por que as escolas não discutem? Elas acham ainda um conteúdo espinhoso, um assunto espinhoso. E eles não querem tocar nesse assunto. Mas a gente, com o nosso projeto, as escolas da região, elas começaram a falar sobre depressão em sala de aula nua e crua. Então, veja, com esse projeto, a gente foi agraciado com 2 premiações, uma pelo Professores do Brasil 2017, 2018, aliás. Nós somos destaque estadual por a relevância do projeto. E depois, em 2019, fomos eleitos professor inovador através desse projeto pelo Instituto Porvim, que lança tendências educacionais no site. É um site maravilhoso e que ajuda muita gente, muitos professores, a implementar ações afirmativas dentro da sala de aula. Mas essas premiações tiveram impacto na vida do professor? Tiveram, sim. Mas o maior prêmio, para mim, foi desvendar e mostrar para a sociedade que a depressão é uma questão de saúde pública e precisa ser cuidado, precisa ser tratado, tem como ser tratado. Então, não é uma questão demoníaca. Então, um dos objetivos principais do Vamos Conversar, eu acho que a gente conseguiu, que foi mostrar para a sociedade que a depressão é uma questão de saúde pública e que, quando isso foi escancarado, foi desvelado, eles saíram da escuridão do medo. Eles conseguiram enfrentar porque eles perderam o medo. Imagine vocês, se dissemos que uma coisa é demoníaca, você vai ter medo, lógico. É uma questão cultural. Então, se implanta que a depressão era uma questão demoníaca, é óbvio que as pessoas teriam medo. É óbvio que elas viram escuridão. Mas depois que isso foi desvelado e mostrar cientificamente que ela é uma questão de saúde pública, a escuridão acabou. E elas tiveram mais força para lutar contra. Agora, olha só. O problema de você trabalhar escola com a família, a gente teve um desafio forte. Preparávamos os alunos, deixávamos eles numa vibe boa, como eles falam, eles voltavam para a casa deles, porque o aluno não fica o tempo todo na escola, ele passa uma etapa do dia na escola. Mas a gente entende que quando ele voltava para a sala de aula, ele tinha família, e essa família desconfigurava esse aluno. O que a gente pensou? Vamos tratar a família. Começamos a tratar, a fazer formação de pais, de família, como a gente faz a formação de professor. Só que aí veio a pandemia,
E aí paramos, retornamos agora, e quando entrar nos eixos, quando a gente vê que a coisa está estabilizada, a questão da pandemia, a gente pretende sim retornar à formação de pais, de famílias, porque o que não adianta tratar o aluno e não tratar a família. E isso é papel da escola? Porque existe uma parceria entre família e escola. Agora a escola precisa buscar apoio para fazer essas formações, para tratar. Nós não somos psicólogos, nós professores, que não temos a formação. Mas a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa procurar a questão da intersetorialidade para trabalhar os projetos. Hoje vamos conversar, ele já foi replicado em alguns lugares, ele foi replicado no Pará, e hoje ele se tornou lá Vida que Inspira. Foi replicado no Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome da escola e como foi o projeto lá, como se deu o nome do projeto. E hoje eu fico muito orgulhoso de saber que o Vamos Conversar se tornou uma política pública do município e que todas as escolas irão colocar nos seus planejamentos. Mas Vamos Conversar, como é que é? Ele tem umas vertentes. Nós temos um IG no Instagram, que é chamado Vamos Conversar, que lá a gente coloca todas as ações que o Vamos Conversar ela desenvolve. Por exemplo, estamos com a ação de busca ativa. Essa ação de busca ativa é um braço social do Vamos Conversar. Já também tivemos um projeto chamado Crônicas do Meu Lugar, que hoje se transformou em um livro com histórias de vida, com crônicas do lugar onde os alunos viveram, histórias, textos autorais, e que tem texto também sobre depressão e ansiedade. E é um braço social do Vamos Conversar também. Hoje ele se transformou em um livro, muito orgulho que eu tenho de dizer que hoje eu tenho um livro publicado em parceria com os meus alunos. E esse livro foi publicado pela Filhos Editora, um livro, uma coletânea de crônicas, com 25 crônicas, que conta a realidade desses alunos, da comunidade desses alunos, o dia a dia, né? Então, enxergando o corriqueiro da vida através desses textos. Então, porque crônica, para mim, é você enxergar o corriqueiro da vida. Veja como o Vamos Conversar, ele abriu portas, ele abriu outras vertentes, né? E tantas outras. Então, o Buscativa é um projeto que está em ação. A primeira ação foi alunos gravarem vídeo, incentivando os coleguinhas a voltar para a escola depois da pandemia, que tivemos um desfalque grande. A minha escola, graças a Deus, ela conseguiu recuperar esses alunos. Fechamos os 400, eu acho. É uma escola de pequeno porte. Fechamos os 400. Graças à Buscativa que a gente está fazendo. Então, graças à Buscativa que os professores, a direção escolar, ela instituiu. Aí a segunda etapa do projeto, que acho que a semana que vem a gente inicia, serão lives com adolescente falando para adolescente. Então, as meninas que coordenam o projeto, Vamos Conversar, elas irão conversar com outros adolescentes da escola para falar sobre a importância da educação, sobre a importância do retorno à escola, a importância de permanecer na escola. E isso é uma das ações que a gente pretende desenvolver a partir da semana que vem, para incentivar mais, não só os alunos de Paripiranga, mas os alunos de todo o Brasil, já que as redes sociais nos oportuniza essa disseminação, né? Esse alcance, né? Mundial. Então, esse foi o relato do Vamos Conversar, que abraça também várias temáticas, porque eu considero o Vamos Conversar como como um projeto de conteúdo integral, já que a gente começou com letramento e saúde. E hoje ele é uma referência na base nacional, né? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, hoje ela é uma referência, está no banco de prática da base, para que os professores eles se inspirem. E o interessante é que quando eu mandei o relato, eu deixei ele como se fosse uma receitinha de bolo, o passo a passo. Então, está todo traçado, bem entendível, uma linguagem muito simples de se compreender, e o passo a passo muito também legal para se compreender de como ele foi desenvolvido, como que eu faço, quais materiais eu devo utilizá-los, com qual público eu devo trabalhar. Eu posso readaptar esse trabalho para o ensino, por exemplo, Fundamental 1, lá está tudo dizendo, e já adianto que pode sim, vai de acordo com a sua necessidade e a realidade de cada escola. E é isso, vamos conversar. Pelo que eu vejo, pelo que relato que você deu, eu vejo que a escola, ela ajudou muito
nessa parceria da comunidade escolar, professor, as pessoas, todas as pessoas que foram envolvidas? Com certeza. Olha, um projeto só acontece fluido quando ele é abraçado pela gestão escolar. E a gestão escolar não pode se abster disso, não. Se abster disso por quê? Porque a escola é um espaço de construção. E eles precisam dessa oportunidade. Não pode, de jeito nenhum, deslegitimar a escola dessa característica de espaço de construção. É lá que os alunos desenvolvem suas ações. Lá é a oficina para a vida. É a oficina para você se tornar um sujeito crítico, com pensamento crítico e empoderado. Eu acho que um projeto hoje, ele é o quê? O projeto, a pedagogia de projeto, ela propõe para que você desenvolva no aluno pensamento crítico. E aí eu toco na questão de uma educação empreendedora, que é interessante, que o Crônicas do Meu Lugar, hoje ele ganhou um prêmio do Sebrae como empreendedorismo, uma educação empreendedora. Quando eu fui convidado, indicado, eu disse, mas esse projeto não tem uma veia empreendedora, em lógica de mercado. Mas aí eu entendi que esse empreendedorismo que eles procuravam era justamente desenvolver pensamento crítico nos alunos, era empreender ideias. Então a educação, a escola é um lugar de empreendedorismo. Não estou falando de empreendedorismo de criar CNPJ, vai muito além disso, é empreender a vida, empreender conteúdos, empreender ideias e tornar-se sujeito com pensamento crítico. Qual a relevância social do seu projeto Vamos Conversar? Olha, a relevância social do projeto Vamos Conversar foi a gente despertar na sociedade esse olhar sensível para a depressão, para as questões de ansiedade e ainda a ajuda, autoajuda e ajuda. Porque a gente continua com as conversas, os diálogos. O projeto ele não parou, ele não é um projeto que estabilizou. Como vocês perceberam na minha fala anteriormente, ele tem braço social. Então, e a relevância maior ainda não foi por conta das premiações de reconhecimento nacional e estadual, não, e nem municipal. O reconhecimento do projeto foi quando percebeu que ele tinha um viés de cuidado, um viés de olhar a pessoa como um sujeito complexo, como um sujeito cultural. Ele não olhou o sujeito como, por exemplo, tínhamos essa visão de uma escola de antigamente, vamos dizer assim, uma escola colonialista, digo assim, de olhar o aluno como um número. Eu tenho 5 alunos na sala de aula, não tenho 5 alunos. Eu tenho 5 culturas, 5 cabeças, 5 culturas que têm vida. Então, e que essa cultura, infelizmente, as escolas não ativa quando ela esconde o currículo oculto que tem na escola. Então, o currículo é oculto e a escola, muitas escolas escondem mais ainda. Então, quando eu falo em currículo oculto, o que eu quero dizer com currículo oculto? O que eu quero dizer com currículo oculto? Eu quero falar das sensibilidades, das subjetividades que a escola, infelizmente, não dá visibilidade. E é desse currículo que a gente precisa cuidar. É dessa subjetividade que existe na escola, é dessa diversidade que existe na escola. Então, o currículo oculto, ele está para isso. Ele está para enxergar as subjetividades, as diferenças, a diversidade que existe no contexto escolar e que muitas vezes o sistema sufoca e nós, infelizmente, inconsciente ou conscientemente, somos parceiros. De certa forma, a gente dá uma voz a isso, né? Dá voz a esse sistema colonial, porque quando a gente não luta contra o opressor, infelizmente, se tornamos aliado dele. É aliada para ver aliada. Então, a gente se torna aliado desse sistema quando a gente não se propõe a mudar. Quando você não se propõe a mudar uma realidade, infelizmente, você se torna aliado do opressor. Muitas vezes, o currículo engessado na escola ainda prevalece. Está mudando? Está mudando, mas não é o suficiente. A mudança precisa partir com mais prioridade. Então, acho que no contexto que a gente vive hoje de política partidária, isso impede que a gente trabalhe e muitos professores ainda se trancam para trabalhar por conta do momento que a gente vive hoje, um momento conturbado, um momento difícil, desafiador. Aí veio a pandemia, que colocou mais um desafio para a gente, e que a gente retornou para a sala de aula, para um contexto diferente, para o mesmo prédio, mas com um contexto bastante diferente, em que o calor humano não pode se encontrar, que é muito importante no contexto de ensino-aprendizagem. Então, eu acredito que quando você se silencia diante de um sistema que oprime, você se torna aliado dele. Então,
O que é que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar ser escutado. A gente tem que procurar quebrar esse silêncio, querer que as nossas vozes elas sejam enaltecidas e tenham visibilidade social. Voltando lá atrás, eu fiquei curiosa sobre as pessoas aí não tinham a depressão como uma doença e cuidavam de outra forma. Como elas cuidavam? A gente teve entrevista, né? Só que as entrevistas foram sigilosas, a gente não expôs, mas em algumas entrevistas, como eu disse a você, que eles achavam que a depressão era um demonizado, eles demonizavam a depressão, então procurava os meios de espiritismo. Eles procuravam tratar com rezas, entende? Com a questão, iam para essas casas de benzedeiras, que aqui tem essa cultura. Então, porque eles achavam que não era uma questão médica, era uma questão espiritual. Então, pronto, eles procuravam ajuda espiritual. Mas não melhoravam. Não melhoravam, passavam uns dias por conta, porque assim, depende da fé de cada um, né? Pela fé deles, achava que melhorava uns dias, mas logo retornava. Então, continua a luta, a busca dessa cura. A gente conseguiu fazer com que todas essas pessoas que achavam a depressão como uma questão demoníaca tirasse isso da mente. Infelizmente não conseguimos. A gente não consegue com todo mundo, mas a maior parte a gente conseguiu. Eu acredito que as outras pessoas continuam indo para esses outros caminhos de cura, entendeu? Mas a maioria delas seguiram aquilo que as palestras indicavam e procuraram mais psicólogo. É tanto que eu tive perguntando a um colega psicólogo, e segundo ele, depois das ações do projeto, muitos psicólogos foram mais procurados, então não tiveram mais medo de psicólogo, porque olha, veja só, além de achar a depressão como uma questão demoníaca, eles achavam que a questão de psicólogo era para louco, para doido. Então, vocês psicólogos enfrentam muito isso, né? Que ainda da questão de dizer que eu sou louco para psicólogo, eu não quero saber de nada, e acho que é um besterol também, que a escuta é uma besteira, que não tem essa importância. Mas aqui, eles tiveram muita importância e viram que realmente a questão do psicólogo, a questão da escuta, a questão do diálogo é imprescindível para você ser ajudado. Então, se você não se propõe a ser ajudado, aí a situação já é outra. Então, precisa muito de você. Mas essa questão sobre os psicólogos não é só no interior. Aqui em São Paulo também, a gente ainda enfrenta essa questão das pessoas ainda ter o tabu de falar, eu não vou porque eu não sou louco. Quem vai em psicólogo é louco. Então, isso aí eu acho que é uma cultura que, aos poucos, ela está sendo quebrada. Isso. Mas a gente encontra dificuldade a doença mental não existe. Doença mental é falta de vergonha, é isso. Aí fala muitas coisas. E o relato de algumas meninas, principalmente mulheres, elas disseram que os pais diziam sempre assim, você é muito preguiçosa, essa questão de preguiça, vai lavar um tanque aí cheio de roupa, para de besteira, aí esse negócio de corte era para chamar atenção, isso aí é para chamar atenção. E quando a gente escutava isso, e aí é que a gente diz como é importante também trabalhar a família, né? E dizer para eles que é preciso ficar alerta aos sinais, né? Todo mundo que pede ajuda e que ajuda, ela vai dar um sinal, seja lá como for. E o que cabe a nós, professores, é desvendar esses sinais e procurar ajuda psicológica para esse aluno. Então, o professor, na sala de aula, ele não está só para desvendar conteúdo com os alunos, vamos dizer assim, mas desvendar sinais de vida, desvendar o pedido de ajuda. Então, veja como a escola hoje, a tendência do século XXI, a escola do século XXI, ela saiu muito da questão conteudista. Ela escapou do conteúdo? Não, o conteúdo é importante também. Mas a questão dessa questão imbricada de conteúdo com história de vida tem se tornado recorrente na escola, e isso é importante. Então, trabalhar o conteúdo e a história de vida, a realidade do aluno, é uma tendência muito legal, e que as escolas precisam compreender isso. Agora, o que me deixa triste é que ainda temos, em pleno século XXI, professores com mentalidade do século XIX, professores que ainda ensinam como aprenderam. E isso aqui muda toda uma realidade da escola, isso aqui faz com que a escola se torne ainda um espaço
engessado, um espaço tímido para as construções sociais. Isso é verdade. Tem muitos professores que eles estudaram de uma forma, só que hoje o ensino é de outra forma. Então houve a evolução. As coisas elas mudam de um dia para o outro, há mudança. E tem professores que ainda continuam no século XIX, como você falou. E isso atrasa a educação e atrasa os estudantes que fazem parte, sendo aluno desses professores. Sem dúvidas. Agora, voltando aqui, sobre o projeto. Você acha que o projeto ele nasce pela necessidade do professor ou mais pela necessidade do aluno ou os dois juntos? Olha, eu acho que o projeto nunca deve nascer da necessidade do professor. No meu ponto de vista, ele precisa nascer de uma necessidade de um contexto escolar, do aluno, de uma necessidade que você vê. Por exemplo, como vocês viram na minha fala como que o nasceu, vamos conversar, né? E como nasceu o Crônicas do Meu Lugar? O Crônicas do Meu Lugar nasceu, a priori, por uma questão de leitura escrita, mas que depois eu vi a necessidade de questões socioemocionais. Porque os textos denunciavam isso para mim. Quando eu fui ler, eu vi denúncia dentro do texto. E até então, que esses meninos, depois do projeto pronto, a gente rodou muitas escolas aqui na região para falar sobre leitura escrita como escape da ansiedade e depressão. Porque foi isso que aconteceu com os alunos. Eles viram nos textos, na escrita e na leitura, um escape da depressão e da ansiedade. Então, o projeto ele precisa nascer de uma necessidade. Eu percebi que precisa melhorar nisso, o aluno está necessitando disso, a escola precisa disso. Então, é a partir daí que eu vou desenvolver o meu projeto, uma metodologia que abrace um contexto escolar como um todo. Há professores que não gostam de trabalhar com projeto, acham que para atingir os resultados é muito demorado. O que você pode falar para esses professores? Eu preciso dizer para eles que é preciso ressignificar nossas práticas. E a pedagogia de projeto, ela abre espaço para isso. Então, trabalhar com projeto não é perca de tempo de jeito nenhum. Trabalhar com projeto é reposicionar o aluno no papel de protagonista, é colocar o aluno numa mesa de debatedores também. Então, é mostrar para esse aluno que que é possível trabalhar a sua realidade dentro da sala de aula. Além do mais que o projeto, trabalhar com projeto, ele traz a cultura local para dentro da sala de aula. E isso é imprescindível para várias questões, como vocês viram aí, quando eu trouxe a cultura local para a sala de aula, eu consegui resolver um problema de saúde pública. Não resolver, amenizar, junto com a galera, uma questão de saúde pública, que foi a depressão e a ansiedade. Então, não é perder tempo de jeito nenhum. Claro que vocês vão ouvir muito dizer que é isso, mas, infelizmente, em pleno século XXI, a gente escuta isso. Mas a gente precisa acompanhar as tendências educacionais, as novidades e o mundo, como ele vai mudando, a dinâmica do mundo. Então, quando a dinâmica do mundo ele muda, o ensino, a aprendizagem também muda. Então, a gente precisa acompanhar essa mudança. Nós, professores, precisamos acompanhar a mudança e trazer para a nossa sala de aula para ajudar no ensino e aprendizagem. O que deveria mudar na educação, do seu ponto de vista? A educação, eu sempre bato em todas as falas que eu faço, em todas as entrevistas que eu dou, eu sempre bato na tecla. Para mudar a educação, nessa mesma tecla, para mudar a educação é preciso cuidar daquele que vai cuidar. Ou seja, preciso cuidar do professor. Preciso fazer a formação do professor de maneira integral. Então, as formações de professor, eu vejo elas muito invertidas. Como assim, professor? Por exemplo, quando você vai para uma formação de professor, principalmente naquela formação de chão de sala de aula, de chão de escola, a gente vê sempre falar no aluno. O aluno, não sei o que, e não estou sendo egoísta de maneira nenhuma. Eu só quero dizer que nós somos professores, nós somos o agente de linha de frente. Então, é a gente que cuida do aluno. Vamos falar do professor e ele cuida do aluno. É preciso trabalhar o professor de maneira integral, porque o professor ele tem a mente, coração, ele tem emoções, ele tem um físico para ser cuidado. Então, ele tem dimensões, e essas dimensões precisam ser cuidadas no mesmo patamar. Eu acredito numa aprendizagem que ela é obedecida
pelos dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo. A gente precisa entender isso. Então, é preciso trabalhar o sujeito de maneira integral, é preciso formar o professor de maneira integral. Acho que falta na educação um dos problemas acessando da educação é isso, porque a educação ela é multifacetada. Então, para eu delegar vários pontos que eu acho que a educação precisa melhorar, são inúmeros, justamente porque os problemas educacionais são multifacetados. Mas esse é um dos problemas que eu acho que investido na formação do professor é lucro na aprendizagem do aluno. O que é ser professor nos dias de hoje? Olha, essa pergunta é uma pergunta que me faz remeter à minha pesquisa. Uma pesquisa de discurso de ódio, em que o professor é confrontado, o professor é jogado à margem da sociedade. O professor não era visto como uma minoria em tempos atrás. Hoje ele entrou. Eu sei que muitos professores não gostam de ouvir isso, mas, infelizmente, nós somos hoje minoria, não na questão de quantidade, nem questão de sujeito que está sendo massacrado. Hoje, as questões que eu procuro, hoje, o discurso que eu coletei na internet, se eu fosse fraco, desistiria de ser professor. Principalmente quando eu analisei porque eu pego os discursos nas manchetes de jornais, retorno às aulas presenciais, tem passe por isso, por aquilo. Aí tomo o pau no professor. Porque o professor é isso, professor. Então, é como se o professor fosse o culpado pela pandemia. Nós fomos jogados como culpados pela pandemia. Infelizmente, grandes autoridades insuflam discurso de ódio contra a gente. E isso deixa a gente triste, deixa a gente como se fosse um sujeito sem importância. E qual professor que hoje não ficou com um emocional abalado diante de tantas sujeiras, de tanto discurso injuriosos contra a gente, fake news contra o professor, principalmente quando o professor resistiu a voltar às aulas por conta que não tinha vacina, e o professor pensou nele, pensou no aluno. O aluno ir para a escola sem a vacina seria um caos completo, e a gente foi julgado. E hoje, a invasão de competência, hoje a gente vê que muita gente deu palpite na educação sem nem ao menos ter passado por uma sala de aula. Muitos apareceram especialistas, doutores e mestres de educação sem nunca ter pisado numa sala de aula como professor. Isso dói demais. Então, hoje, ser professor é sinal de resistência. Isso que você acabou de falar, eu concordo plenamente. Aqui em São Paulo, quando foi para a gente voltar, porque hoje estou na educação infantil, amo tanto a educação infantil, e as pessoas, elas falam, nossa, como você tem coragem de trabalhar na educação infantil. Mas eu gosto muito da educação infantil. E fomos os primeiros a voltar aqui em São Paulo. Nós voltamos em abril de 2021, enquanto todas as outras etapas da educação estavam sem voltar à escola. E a educação infantil foi a primeira, sendo que pregava o distanciamento social. E a gente voltou. E sobre essa questão de volta ou não volta, os doutores, os mestres, que nunca passou mesmo na sala de aula, nunca foi nem na porta de uma sala de aula, apenas foram quando estudaram, há muito tempo atrás, não sabe como funciona hoje. Deu muito palpite para a gente voltar. A sociedade falou que a gente tinha que voltar porque nós estávamos ganhando de boa, em casa sem fazer nada, só que nós não estávamos ganhando sem fazer nada. Eu trabalho o período da manhã, eu trabalhava remoto no período da manhã, só que à tarde eu tinha reunião com outros professores para elaborar as atividades que seriam colocadas no dia seguinte. Então, ao invés de trabalhar só meio período, eu passei a trabalhar 2 períodos, ganhando 1 período. E a sociedade dizendo que a gente estava de vida boa. Então, são muita gente dando palpite sem saber, sem entender da educação. E nós não temos valor nenhum pela sociedade. Mas eu acho que após a pandemia, isso mudou um pouquinho. Houve mudança, porque os pais passaram a ser professor sem saber ser professor. E tiveram dificuldade. Eles chegam numa sala, eles mesmos, pais de aluno falam assim, eu não sei como você aguenta com tanta criança. Eu não aguento com um meu. Veja só. Aí eu falo, não, isso aí é para você ver como nós, da educação, o que a gente passa.
mas bola para frente, né? A maior parte entenderam que o professor é importante. Mesmo porque a sala de aula da gente, a nossa sala de estar, na verdade, se transformou na sala de aula. Então, quando você dava aula para uma família. E olha como o professor também ficou vulnerável nessa situação. Porque eu tive relato de colegas que eles foram chamados a atenção por pais que estavam assistindo a aula. Então, até nisso você tem que se policiar, a maneira de você falar. Não que você vai agredir o aluno, óbvio, não falando disso, mas tudo eles viam deslize. Principalmente aqueles pais mais instruídos, que tinham uma certa etapa de estudo, né? Então, dava conta disso e às vezes era motivo de chacota, virava motivo de chacota, o professor muito cansado, já tinha saído de uma turma, ia para outra, no online, dava conta de... vinha de um colégio, às vezes, para sobreviver, vamos dizer assim. Eles trabalham em várias escolas, então chegavam cansados e às vezes por um deslize, cometia alguma gafa, vamos dizer assim, né? E aí era servido de chacota, dizia, enfim, eram muitas situações. Então, veja como o professor, ele ficou vulnerável também nessa questão da aula em casa. Então, não era fácil dar aula de casa. A sociedade achava que a gente estava ganhando de boa, mas era fácil porque você estava dando aula para uma família, para várias famílias, aliás, né? Porque cada aluno é uma família. Então, veja como o professor, mesmo dentro da sua casa, achando que estaria numa comodidade tudo certinho, não estava, gente. Estava pior do que numa sala de aula presencial. Porque, às vezes, os alunos passavam o link para outros que não tinham a ver com a sala de aula, eles invadiam e ficavam xingando. Aconteceu isso comigo, que a gente descobriu quem foi o aluno que passou o link. E aí teve aquela conversa e tal. Então, até para isso, estávamos sujeitos a enfrentar, de pessoas invadirem a sala de aula, que não era aluno, e aí faziam um movimento de xingamento. Enfim, muita situação. É uma situação constrangedora, e que a gente passou e que ainda, infelizmente, tem muita gente que não reconheceu que realmente trabalhamos. Trabalhamos e muito, né? Agora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para professores, pais, para toda a comunidade escolar e para as pessoas que irão assistir. Como eu falei que o Crônicas do Meu Lugar é um braço social do Vamos Conversar, e que o Vamos Conversar, ele é um projeto, vamos dizer, um projeto mestre, que a partir dele tem várias mãos, braço social. E nós conseguimos publicar, publicar um livro hoje é muito caro, então eu mesmo economizei durante um tempo para pagar essa publicação e dar esse presente para os meus alunos. Então, eu não pedi patrocínio nenhum, eu que banquei essa publicação. Eu encontrei uma editora sensibilizada com as causas sociais, falei que era uma escola pública e que o maior sonho da gente era publicar um livro, que há muito tempo que a gente tinha escrito, mas até então não tínhamos essa condições financeiras de publicar, e hoje ele se tornou em Crônicas do Meu Lugar, publicado pela Filhos Editora, que é uma editora aí de São Paulo, uma editora muito sensível às causas sociais, que ela tem uma filial em Angola, e eu fiquei muito feliz em dar esse presente. Então, o lançamento do livro será agora dia 30 de abril na escola, com a comunidade escolar. Imagina a alegria desses pais em ver textos oficialmente publicados dos seus filhos. Até hoje, muitos alunos que não caíram a ficha de ter um livro publicado. Então, eu trabalho numa comunidade muito carente, a desigualdade social é muito latente lá. A gente descobriu na pandemia que a desigualdade era muito além do que a gente pensava. E trazer essa publicação, esse presente para os meus alunos, é um marco que eu vou deixar na educação quando eu não estiver mais atuando, ou quando eu me for desse plano. Mas dizer que eu deixei uma marca legal, uma marca de incentivo à escrita. E de ver a escrita, a leitura, como um escape para esses problemas socioemocionais. E aí, a mensagem que eu deixo para os meus queridos professores e comunidade em geral e pais, é que a gente precisa, mais do que nunca, das mãos. E que a educação, ela só tem o poder de transformação quando nos unimos. Se a gente não se unir, se nós não se unirmos, não conseguimos transformar esses desafios que a educação tem em meros problemas, em fáceis de resolução, simples problemas. Mas é preciso que não desistemos nunca
o fator que a educação é o único meio de transformação social e é a única herança que um pai pode deixar para um filho e que ninguém toma. Isso mesmo, né? Tudo pode tomar o ser humano, mas ele vai embora com todo o conhecimento. E você pode deixar suas redes sociais? Sim, eu tenho um Instagram, às vezes eu coloco minhas palestras, já fui palestrar, coloco os meus trabalhos, inclusive tem um trabalho do Educação à Flor da Pele, lá no meu Instagram, que é augusto.souza, _Augusto.souza no Instagram, ou Augusto Souza, já me acham. Tem o meu Facebook também, Augusto Souza, e também tem o meu canal no YouTube, que é Professor Souza. No meu canal, lá no YouTube, vocês vão ver todos os meus trabalhos realizados na escola em vídeos. Vão ver, tem um vídeo lá que eu acho muito bacana, sobre teoria, pedagogia de projeto, teoria e prática, é um dos vídeos mais visualizados, porque ele traz dicas de como trabalhar. Eu apresento um projeto lá, que um segundo projeto, porque eu já tenho 5 projetos que eu trabalho, vários outros que surgem de outros projetos. Mas eu ensino como você se planejar a partir de pedagogia de projeto. Tem um vídeo também lá muito interessante que eu falo sobre o ensino híbrido, né? Que logo no início da pandemia eu gravei esse vídeo, também tem várias visualizações, que impactou bastante, bem no tempo do sufoco, que o professor não sabia o que é isso, e eu fui lá defender esses professores com esse vídeo. Então, assim, e também tem aquele projeto que eu falei, quando a leitura salta dos livros. Lá tem os alunos que tiraram do livro Capitães de Areia, eles ensinaram, fizeram curta-metragem, A Língua de Eulália, tem Cobrança, Crônicas, tem Crônicas também, de Moacir Sclia, tem Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, aquele conto maravilhoso que eles tiraram do livro e jogaram através do curta-metragem nas redes sociais. Então, todos os projetos que eu já trabalhei estão lá nesse canal, Professor Souza. Eu agradeço a participação, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e quero parabenizar por essa iniciativa, e eu acredito muito nessas iniciativas, porque elas fazem com que a gente se torne visibilizado, nós nos tornemos visibilizados. E veja só, o ano passado, pelo portal IED, eu contei a minha história. A história de professores, criaram um quadro maravilhoso que escutaram 9 professores do Brasil, e eu contei minha história, isso mais um pouco lá, e foi bem interessante. Então, quando você me convidou e falou contar a história do professor, eu só me lembrei do IED, né? O IED, ele tem também essa prática de ouvir professores, e eu acho muito, 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 muito valioso e muito assertivo. Parabéns. Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.